Agora entre nós está você, esta casa bendita a te receber. Por tua presença hoje estamos muito felizes. As mãos estendemos para te acompanhar, vibramos amor, ouvindo o que dizes. Não por acaso viestes aqui com Jesus orar. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade. Envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, vai melhorar. Teus pensamentos vão clarear. Agora o passe vai repor a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Volta pra casa mais leve ao sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Essa música está no Spotify também. É no segundo CD, que é o Desperta, nos campos do Senhor. Se eles quiserem seguir no YouTube, vai ajudar a gente. Boa. Gente, nós estamos postando no Facebook e no Instagram. Mas também estamos abrindo o canal. No Facebook já estourou. Tem mais de 5 mil. Já não tem mais como entrar ninguém lá no Facebook. Só que não sai alguém. No Instagram a gente está crescendo. Então curtem, compartilhem para a gente divulgar. E agora nós estamos no canal no YouTube. Então entre lá, tem lá a Sintonia Fraterna, compartilhem, tem as preleções. A gente está começando a postar os vídeos e a gente vai fazer uma divulgação ainda cada vez maior para que essa mensagem chegue aos corações. Né? Mensagens boas, mensagens de fé, de esperança, chegue aos corações. A gente vai cantar mais um? Não dá, não. Dá? Então vamos para Quanta Luz. Número 1. Essa é conhecida do movimento espírita, né? Já é uma prece cantada. Quando a gente tiver qualquer aflição, basta cantar essa música como um mantra, né? Vai mudando o nosso campo vibracional. Vamos te ver, meu amigo. Quanta luz.
Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Que nós possamos, nesse instante em que nos reunimos aqui buscando um pouco mais de aproximação com os ensinos de Jesus, que nós possamos abrir os nossos corações. Eu primeiro quero agradecer a todos pelo ambiente de harmonia e de paz que foi construído, pelo vosso cantar, pela vontade de estarmos aqui. E eu convido a todos a fecharmos os olhos, a buscarmos interromper nosso contato com o mundo de fora, a encontrarmos nesse instante o nosso mentor, agradecendo a ele por nos trazer aqui, por nos auxiliar na compreensão e no entendimento de cada dia. E nós vamos também saudar aos amores que aqui estão, a toda a construção que é realizada nessa casa pelo amor de espíritos amigos que nos acompanham, que nos oferecem esse ambiente repleto de harmonia e de paz. Saudamos a Maria de Nazaré, agradecendo pelo cuidado que tem conosco, pelo amor que nos inspira, pela serenidade com a qual nos envolve. E a Maria de Nazaré, nós também agradecemos porque nos eleva à presença de Jesus, à luz das nossas vidas. E queremos mais uma vez, Senhor, agradecer a oportunidade que nos dá de refletir sobre a sua vida, sua passagem, seus ensinamentos. Peço-nos que nos inspire, que nos auxilie na compreensão e no entendimento que torna a nossa vida mais feliz. E hoje, mais uma vez, nós te pedimos e contamos com a tua boa vontade de nos levar à presença de Deus, se tivermos merecimento. Permita, Senhor, com que os nossos pensamentos possam, da mesma forma como o Senhor nos ensinou, chegar ao Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Na presença de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais que estão neste ambiente, nós pedimos a bênção para o nosso encontro de hoje. Assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos, mais uma vez, a todos nós que estamos aqui presentes, aqueles que estão também pelas nossas redes sociais. E hoje nós vamos refletir sobre a lição número 13 do livro Fonte Viva. A lição tem como título Ergamo-nos. Todo mundo me ouve bem aí atrás? Perfeito?
E essa passagem, ela foi descrita por Lucas, está no capítulo 15, versículo 18, mas são palavras de Jesus. Jesus disse assim numa das suas parábolas, uma parábola inclusive muito conhecida pela maioria de nós. Ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E é curioso como uma frase tão pequena consegue nos trazer tanta reflexão para a nossa vida de hoje, né? Porque ele contou essa história, no caso, quando ele contou, tinha um contexto diferente da nossa vida de hoje, provavelmente. Diferente dos nossos costumes, da nossa língua, mas até hoje, mais de 2000 anos depois, isso ainda é uma grande direção para a nossa vida. E nós vamos ver isso na reflexão que Emmanuel nos trouxe. E como sempre, ele olha para os nossos desafios que nós temos hoje na vida e põe uma dissertação como uma poesia. E ele disse assim, Emmanuel, né? Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais, levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Eu queria fazer uma pausa aqui para contextualizar essa frase de Jesus, porque ela não foi dita assim, começando do nada. Jesus estava reunido com algumas pessoas, entre elas tinham agricultores, tinham pescadores, fariseus, sacerdotes, mulheres. Ele estava reunido e as pessoas buscavam sempre a sua presença pelo ímã, por se sentirem atraídos pelas suas palavras. Mas quando ele estava lá, algumas pessoas começavam a criticar-lhe. Olha, ele acolhe e come com pessoas de má vida. E Jesus, ouvindo aquilo, ele contou 3 parábolas. Porque e isso é a primeira lição para nós. A gente, toda vez que existe um desafio, olhamos em volta. Jesus olhou em volta, olhou o público que o assistia e contou 3 parábolas que tinham praticamente o mesmo teor, o mesmo contexto, só que para que as pessoas compreendessem, ele direcionou. Então ele disse assim: se um homem tem 100 ovelhas, ele fez a pergunta, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, você não voltaria? Deixaria as outras 99 seguras e voltaria até o campo para procurá-la. E quando encontrasse, colocaria nos ombros, traria de volta e faria uma festa para comemorar com seus amigos o retorno daquela. E ele contou então a segunda parábola. Se uma mulher perde uma dracma, que é uma moedinha, ela não acende a luz da casa e varre, procura até encontrar aquela dracma, e depois ela chama suas amigas e faz uma festa e comemora que ele encontrou a dracma? Eu vou contar essas 2 para depois contar a terceira. Nessas 2 parábolas, nós vamos olhar que a ovelha que sumiu, ela estava do lado de fora, perdida no campo. A moeda estava perdida dentro de casa. No campo, a maioria das pessoas que cultivavam no campo eram homens. Dentro de casa, quem mais cuidava da casa era a mulher. Então Jesus sempre olhava em volta e aquele contexto ele utilizava para fazer com que a pessoa compreendesse o que ele queria dizer. E nessas 2 parábolas a pessoa perde alguma coisa,
mas ela procura até encontrar e fica feliz quando encontra. E contou a terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem pediu a ele: pai, concede-me a parte que me cabe na herança e eu vou embora. E ele foi, gastou toda a sua herança, e naquela região, ele foi para uma terra longínqua, ele saiu da terra do pai. E quando ele estava longe, veio uma fome naquela região e ele precisou procurar um emprego, porque ele já tinha gastado tudo. E onde ele achou emprego era para cuidar de porcos, que era naquela região, era considerado como uma coisa imunda. E ele queria se alimentar, ele estava com fome, vamos lembrar disso. Ele queria se alimentar daquilo que os porcos comiam, e nem isso era permitido. E aí ele caiu em si. Ao longo desse livro aqui, nós vamos ter várias vezes passagens dessa parábola, porque ela parece uma coisa curiosa e ela tem tantos ensinamentos que, um mínimo traz uma clareza para nós. E o filho pródigo, né? Prodigalizar é gastar, esbanjar, né? O filho pródigo, que gastou tudo que tinha recebido, toda a herança, ele com fome, sem nem aquela ração que os porcos comiam, ele parou e falou assim, eu até vou ler para a gente não falar o que não deve. Ele falou assim: quantos empregados de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço me chamem de filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele se levantou e foi ao encontro do pai. Essa história parece meio distante da realidade. Ela nos mostra muitas coisas. Dentre elas, que nós nos enganamos muitas vezes na vida, né? O filho pródigo, ele pediu a herança que lhe cabia. Assim como nós também temos a herança de Deus. E nesse caso aqui, qual é a nossa herança? É a nossa inteligência, é o nosso tempo, é a nossa vida, é o corpo. Todas as coisas que nós recebemos de Deus para viver enquanto estamos aqui. E muitas vezes nós fazemos mau uso daquilo que recebemos. Quantas pessoas já não fizeram mau uso da sua inteligência? Quantos não fizeram mau uso do corpo, do tempo? Então, todos nós que estamos aqui, provavelmente, em algum instante, nós já nos sentimos enganados. Poxa, eu podia ter feito melhor, mas eu estou condenado a viver assim? Não, ninguém está. E várias coisas nessa lição, nessa parábola do filho pródigo, nos chamam a atenção. Porque quando é que nós erramos? Quando nós nos afastamos de Deus, da casa de Deus, da casa do Pai, como o filho pródigo. Ele podia ter pedido a herança e ficado ali nas cercanias, perto. Mas não, ele foi para uma terra distante, distante de Deus. E num momento que ele viu que ele já tinha perdido tudo que ele tinha ganhado, ele estava com fome e toda a região passava dificuldades. Ele podia voltar nessa hora, não podia? Quantas vezes a gente percebe que se enganou, mas ainda assim a gente continua. E foi o que ele fez, ele continuou. Não, eu vou pedir um emprego aqui. Pedir emprego onde? Fora da casa de Deus? A gente não vamos pensar em casa como casa, mas como uma situação diferente daquela que você tinha como premissa, como ideal. Onde que você vai buscar apoio, auxílio?
fora da casa de Deus? E mesmo assim ele aceita aquele emprego e viu que não tinha alimento para ele ali. Foi quando ele caiu em si. Onde está o alimento? Onde que eu tenho alimento em fartura? Os empregados de meu pai têm muito mais do que eu aqui. Mas eu não sou mais digno. Então eu vou pedir para ele me aceitar como um empregado. E volta. Só que para voltar, primeiro ele caiu em si. Depois ele se ergueu. Porque a gente não consegue sair do lugar sem se erguer, sem erguer a cabeça. E Jesus, em muitas passagens, ele continua falando assim: quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, chamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo muito simples, mas é lógico que cada um de nós tem uma vida já pregressa e nós vamos adaptar essa história para nos erguermos. Imagina uma pessoa que quer passar no vestibular, né? Vou bem longe, no vestibular de medicina. Exige estudo, exige empenho. E aí, no primeiro mês, ela come, vamos ali, vamos naquela balada? Ah, tá bom, vamos na balada. O estudo fica para depois. Daqui a um mês, tem outra balada. Eu vou de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Vai passar no vestibular? Provavelmente não. E aí a gente vai falar, na hora da prova, ai Deus, você acha que Deus vai conseguir colocar alguma coisa na sua cabeça que não veio antes? Não tem como. Então o que nós precisamos? Esse é um exemplo muito bobinho, né? Mas que demonstra como muitas vezes a gente tem uma ideia, tem um ideal, tem uma vontade e deixa com que pequenas coisas nos tirem do caminho. Ele fala assim, vou voltar um pouquinho aqui, ele fala assim: nós precisamos nos erguer do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? É a resposta que nós gostaríamos de ter na hora do vestibular. Que nós estivéssemos ali, de plantão, um anjo guardião, respondendo para nós, para eu poder passar. Sem ter passado um ano ou dois, buscando, né, todas as matérias que seriam necessárias para eu concluir o meu ideal. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Existe uma coisa muito importante a diferença entre o arrependimento e me fugiu a palavra. Remorso. E o remorso. O remorso é aquele sentimento que eu tenho de vergonha de ver que alguém descobriu o que eu fiz. O arrependimento é quando eu sinto a dor da dor que eu causei. E nunca mais eu faço aquilo. Mas eu tenho que sentir a dor do outro. Se eu não sinto a dor do outro, eu nunca vou me arrepender. Mas o remorso é aquela vergonha. Nossa, olha o que eu fiz. Mas não senti a dor do outro, vou fazer de novo. Entende? E aí ele fala assim: empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Quando a gente deseja realmente abandonar uma situação,
a gente tem que estar com o arrependimento dentro de nós, senão a gente não abandona. E eu só preciso ter certeza que aquilo realmente não está no meio dos meus ideais. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Então, na nossa vida, existe um momento de dor, existe um momento de chorar, mas também existe um momento de sorrir. E cada um de nós que está aqui, com seus desafios, com as suas lutas, nós podemos sim vencer. Podemos ir em busca do nosso ideal. Podemos buscar na casa do Pai, na casa de Deus, nos ensinamentos de Jesus, a direção para a nossa vida. E com esse roteiro, seguir sem olhar para o lado, sem pensar em nada que não seja o seu ideal. Coloca na sua frente e vai, e segue. Esse era o recado para nós, né? Para mim também, que os primeiros ouvidos são os nossos, né? E eu convido a todos mais uma vez que com o coração repleto de ânimo, de coragem e de confiança, nós possamos agora agradecer a Deus pela vida dentro de nós. E nós precisamos exteriorizar nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E nós vamos vibrar por um país repleto de harmonia, de paz, de luz. Vibramos por todos aqueles que sofrem nesse instante. Pessoas que dependem de uma mão amiga para os auxiliar, para os alimentar. Vibramos assim por todos aqueles que são bênçãos na vida de outras pessoas, em hospitais, em casas assistenciais. Vibramos pelas crianças, que elas possam receber de nós esse ânimo, essa harmonia e essa paz. Porque na mão dessas crianças é que estão os nossos futuros. Nós vamos vibrar intensamente por aqueles que pedem preces, que possam ser atendidos, acolhidos neste momento. Vibramos por todos os lares, principalmente pelos lares que se encontram em desajustes, mas vibramos mais ainda pelos lares que já podem arregaçar as mangas e atuar na seara divina, com uma prece, com amor, com harmonia interior, com a construção do seu ideal. Nós vamos vibrar por nós, pedindo a Deus mais uma vez que nos dê coragem e confiança para seguirmos sempre rumo a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta-se calor. A oração renovará o teu viver. Com o pensamento no médico dos médicos,
o nosso Mestre Jesus se acerca de cada um de nós, trazendo o ânimo, a coragem, o amparo necessário para nos erguermos, para serenarmos todas as nossas dúvidas e entregarmos nas suas mãos os nossos pensamentos, porque sabemos que Ele nos atende, Ele traz ao nosso organismo físico e espiritual, com as energias desse ambiente, todo o equilíbrio que buscamos, que possamos, com as nossas preces, voltar a esse... Uma pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvendo-os enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. A nossa vitamina de hoje, ela traz a reflexão que está no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que sejamos nós as bênçãos que nós queremos encontrar na vida. Uma boa semana a todos, muito boa noite, que Jesus os acompanhe de retorno aos seus lares. Assim seja, graças a Deus. Eu fiz assim.